Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento você vai me assistir, como eu tenho costumado dizer para vocês, mas estou aqui. Muito prazer, aqueles que acompanham esse vídeo sem me conhecer, eu sou a professora Elaine e vamos trabalhar com mais um conteúdo no dia de hoje. Na semana passada, nós trabalhamos com os elementos de comunicação. Vocês têm aí, né, mostrando para vocês um esqueminha, né, com os elementos e também com um conteúdo novo hoje que se associa diretamente a eles, que são as funções da linguagem. Então, nós vimos na semana passada que nós temos 6 elementos da comunicação. O emissor, que é aquele que fala, né, que emite a mensagem. O receptor, que é aquele que vai receber a mensagem em si. O código utilizado para essa comunicação. O canal, que é por onde essa mensagem vai passar. E o contexto, né, o referente, que também é o assunto, enfim, e a intenção daquele discurso e daquela mensagem. Pois bem, o que isso tem a ver com as funções da linguagem? Cada função da linguagem, ela é associada diretamente a um elemento desses. Quando você está produzindo um texto, seja ele oral ou escrito, você tem uma intenção. E quando você tem uma intenção, você está utilizando uma função da linguagem específica. Por exemplo, quando você tem, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, achei, função emotiva. Essa função emotiva, ela está centrada no, no emissor, que é aquele que emite a mensagem. Então, o texto, ele vai mostrar muito dos sentimentos, das emoções de quem está se expressando. A gente também pode chamar, inclusive, essa função de função expressiva. Por que função expressiva? Porque ele se expressa com ênfase. Então, nós temos pontuações, né, marcantes no texto e a gente percebe também a presença da primeira pessoa. Isso é um detalhe importante. Então, eu, meu, seja através de pronomes, né, ou verbos na primeira pessoa, a gente vai perceber que a ênfase naquele texto é falar de si, do próprio emissor. Tudo bem? A gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco. Nós temos também a função apelativa. Essa função apelativa, ela é centrada no receptor. Então, a minha intenção não está mais em falar de mim. A minha intenção está no receptor, com quem eu estou falando. Então, eu tenho que prestar muita atenção no meu objetivo. Às vezes, a gente comete esse erro, sabe? Porque a gente começa a falar, você quer convencer o outro, mas você fala com o outro sobre a sua razão. Já parou para pensar nisso? Numa discussão, você não convence o outro, porque você só fala de si. Não pode. Se você quer convencer o outro, você tem que pensar no outro. O que você vai dizer para convencê-lo? O nome dessa função é função apelativa. Ou a gente vai poder chamar de função conativa, cuidado. Nós temos uma palavra em língua portuguesa também bem comum e parecida, que é conotativa. Conotativa vem de conotação, é linguagem figurada. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui sobre a função conativa, que é o mesmo que função apelativa. A função centrada no receptor. Como é que eu faço isso e é claramente e evidente? A gente foca através de verbos no imperativo, porque você dá ordem, sugestão, pedido, né? Então você está mexendo com ele para que ele tome uma atitude, né? Ou com a interlocução, né? Preste atenção, você que está aí me ouvindo, pá! Isso é função apelativa. A gente vai ver muito isso também nas propagandas. O tempo todo a gente vê isso nas propagandas. Porque o que eles querem na propaganda? Me convencer, nos convencer. Então, isso é a função conativa, apelativa da linguagem. Beleza? A função poética, ela está presente em muitos textos, que é você centrar
a sua intenção na própria mensagem. Então você vai elaborar aquele texto. Você não vai falar de qualquer forma. Você vai falar de uma forma poética. Você vai fazer poesia. Você vai pensar em rimas, você vai escolher as melhores palavras, sabe? Vai pensar no significado delas. Você está prestando mais atenção na sua mensagem. Muito mais do que em você mesmo e muito mais do que no receptor. Por isso, a sua função é a função poética. Quando você presta mais atenção no código, e o código que você está utilizando, então, é a forma de comunicação, ou seja, se é a língua portuguesa, se é uma outra linguagem qualquer. Quando você presta atenção nisso, e esse é o seu maior enfoque, você está tendo a função metalinguística. A gente fala muito em metalinguagem. Cara, isso sempre cai no vestibular. Esse conteúdo todo, tá? Se liga muito nisso, né? Então, a função metalinguística, que utiliza essa metalinguagem, é um código falando sobre o código. Quando é que isso aparece? Um dicionário, por exemplo, você usa palavras para explicar uma palavra. Então, é o código falando sobre o código. Função metalinguística. Se você tem aqui um quadro, vou pintar. Mas eu estou desenhando ali, eu estou pintando um pintor retratando uma paisagem. Cara, uma pintura retratando uma pintura. Isso é metalinguagem. Quando você vai assistir uma peça de teatro em que os personagens são atores, quando os personagens têm o diretor da cena e tudo mais, isso é metalinguagem. Então, isso é função metalinguística. Dá para entender? Num poema, quando você fala sobre palavras, sobre a arte de escrever, isso é metalinguagem, função metalinguística. Nós vamos dar mais alguns exemplos daqui a pouco. Falei da função emotiva, da função apelativa, da função poética, da função metalinguística. A função referencial é quando você centra no assunto, que é o referente, lembra? Então, você vai centrar a sua atenção e a sua intenção comunicativa em informar. Esse é o seu objetivo. Então, quando você tem uma informação limpa, né, essa função da linguagem vai se chamar função referencial ou informativa, porque a sua intenção está centrada ali, ó, no assunto, no referente, entende? Muito bem. Agora nós temos a função fática, diferente e oposta à função referencial, porque na função referencial, o que predomina é o assunto. O assunto é o mais importante. Na fática, não. A fática não tem assunto nenhum. É só para testar o canal. Então, quando você pega um telefone e fala assim, alô? Me diz uma coisa. Para que é esse alô? É só para testar se a pessoa está te ouvindo. Quando você está num diálogo e fala assim, entende? Quando você fala entende, esse entende é para testar o canal, para saber se ele está te ouvindo. Em sala de aula, às vezes tem gente dormindo, né? Assim, ó, fica disfarçando assim, cochilando. Aí você fala assim, né, fulano? Ele balança a cabeça, né? Eu estou testando o canal com ele. Será que ele está me ouvindo mesmo? Eu quero que ele preste atenção. Percebe? Ó, esse percebe. Esse percebe é a linguagem fática. Por quê? Porque eu estou testando o canal. Então, não tem conteúdo. Não tem conteúdo. O que tem é só teste de canal. Quer ver alguns exemplos? Eu gosto muito dessa função, né? Porque isso acontece sempre, cara. Acontece sempre. Você está no ponto de ônibus. Eu não acredito que eu vou falar isso aqui não, mas agora eu já comecei, eu vou falar. Você está no ponto de ônibus, aí você está ali querendo paquerar a gatinha. Aí você está lá, né? Tá quente hoje, né? Se a menina olha para você e faz assim, não te deu assunto, você fala assim, ih, não me deu condição não. Você testou o canal, percebe? Agora, se você fala assim, tá quente hoje, né? Aí a menina faz assim, tá quente mesmo. Tá assim, quente, calor. Pronto, era deixa. Você fala assim, que maravilha. Você teve conteúdo ali? Você estava realmente preocupado com o calor? Claro que não.
Você estava ali querendo mais puxar um assunto. Ver se tinha condição, se ela te dava condição, não é assim que vocês falam? Então, ver se está te dando condição é testar o canal. Isso é linguagem enfática. Eu costumo dizer que tem muita gente que age assim na vida, né? Principalmente em Facebook, porque Facebook você tem milhares de pessoas, né? E você não tem contato com todas elas. Mas você quer, às vezes, retomar o contato e manter o canal, sabe? Aí o que você faz? Fala, oi, e aí, beleza? Quanto tempo? Aí a pessoa responde, quanto tempo? Saudade. Não está preocupado com mais nada, você não aprofundou assunto nenhum. A única coisa que você fez foi testar o canal. E a gente faz isso com as pessoas. Tem uma imagem aí que eu vou passar para vocês logo abaixo, que é de um malabarista circense com pratos. Estão vendo isso aqui? Eu não sei quem aqui já viu esse artista. Né? A gente costuma utilizar essa metáfora para falar sobre a vida, porque a gente precisa lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Então eu, por exemplo, eu sou mãe, professora, mulher, e eu sou 1001. Então eu venho aqui, dou minha aula, eu vou ali, lavo uma roupa, eu vou ali, eu cuido do meu filho. Essa é uma metáfora utilizada para isso, para as várias funções que a gente tem no dia a dia. Mas uma vez eu ouvi que há pessoas que giram pratos apenas nos relacionamentos. Então, vou trazer para o relacionamento, que é um assunto que vocês gostam. E aí você faz assim, fala com a menina. Você não quer mais exatamente estar com essa menina, mas você não quer perder o contato. Aí o que você faz lá? Você gira um pratinho. Oi, tudo bem? Aí ela responde, tudo bem. Aí você vai lá no outro prato, outra menina. E aí, tudo bem? Ela diz, tudo bem. Você faz uma lista de transmissão e manda um bom dia para um monte delas. E aí você vai só, girando os pratos, testando o canal, ver quem te responde. Aí você continua com a sua intenção, percebe? Esse texto sem conteúdo, que é só para testar se você tem ou não contato com a pessoa, isso é linguagem enfática. Deu para entender? Falamos sobre as 6 funções da linguagem. Agora eu vou dizer para vocês como é que elas se aplicam também nas canções que a gente ouve diariamente. Por quê? Nossa, eu me agitei, ó. Fiquei cansada. Por quê? Eu costumo dizer para vocês que a gramática, meus amores, ela não está apenas nos livros. Ela está na nossa vida. Ela está ao nosso redor. Cara, deixa eu te fazer um pedido. Estuda português. Mas não estuda português para passar só numa prova, não. Estuda português para você se comunicar. Estuda português para você perceber o mundo. Para você entender os recados. Para você ter essa habilidade leitora que a gente vai cobrar lá no Enem. Para você ter isso no seu dia a dia. Para você saber se relacionar melhor. Então, quando você estiver ouvindo uma música, estuda português. Presta atenção nela. Que recursos tem ali? Por que esse poeta ficou tão famoso? Por que essa canção é tão bonita? Cara, ele fez ali um monte de coisas. Né? Ele usou de metáforas, ele escolheu bem as palavras, ele traduziu ideias, nos representou. Isso é gramática, amores. Função da linguagem, por exemplo. Olha só. Função emotiva ou expressiva. Lembra? Centrada no emissor? Cecília Meirelles tem um poema Motivo. O poema Motivo diz assim, se eu errar, me perdoa, hein? Eu canto porque o instante existe. E a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo, nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Mas sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Percebe? É um poema. Tem linguagem poética? Tem. Mas percebe que está centrada nela? No que ela sente? No que ela vive? No que ela é? Função emotiva, meus amores. Tudo bem? Está centrada no eu.
Eu canto, ó, pronome eu, canto, primeira pessoa na conjugação verbal. Percebe? Esses detalhes vocês têm de observar. Outra música de Gonzaguinha, eu coloquei aí como exemplo. Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Eu sou caçador de mim. Primeira pessoa. Percebe? Função emotiva. Vamos para a próxima? Função referencial ou informativa. A gente já explicou. Vamos ver em músicas. Uma muito famosa, Legião Urbana, Eduardo e Mônica. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. É informação. Eu estou contando um fato. Informação. Função informativa, referencial. Percebe? Outro exemplo na música Construção, de Chico Buarque. Nesse trecho, tá bom? Nesse trecho. E se acabou no chão, feito um pacote flácido, agonizou... Eita, vou voltar. E se acabou no chão, feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Parece uma notícia, não parece? Notícia é puramente informativa. É essa a intenção, percebe? Todas as notícias de jornal, todas as matérias do seu livro didático têm função informativa. Porque é essa a intenção maior, passar a informação. Deu para entender? Vamos ver a próxima. Sobe aí para mim, por favor. Isso. Lembra da função apelativa que eu falei ainda há pouco? Nossa, olha o meu cabelo, gente. Tudo bem, hein? Repara isso não. Função apelativa ou conativa, como eu falei. A gente está centrada no emissor, ou melhor, desculpa, no receptor, certo? Então, você está pensando no seu interlocutor, a quem você está dirigindo a mensagem. As propagandas sempre têm essa função, tá? E não precisa ser só propaganda de venda, não. Né? As campanhas publicitárias, hoje eu estou embolando minha língua dessa, hein? Meu Deus, hein? Vontade que dá é, ó, de travar esse vídeo aí, mas tudo bem, vamos adiante. As campanhas publicitárias, então, aquelas em que você deseja que o outro faça alguma coisa, doe, participe, ligue, também tem essa função. E aí tem duas músicas. Por exemplo, Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Verbo no imperativo. Percebe? Tente outra vez. Verbo no imperativo. Eu estou falando com o meu interlocutor. A minha mensagem está centrada nele. Função apelativa. Tem uma música da Pitty, que eu não sei cantar. Mas fala, pense, fale, compre, beba, leia, vote. Só verbo no imperativo. Percebeu? Então, nesse trecho, você tem aí a função apelativa ou conativa da linguagem. Tudo bem? Vamos ver outra. Função metalinguística. Função metalinguística é o código explicando o código. Ou o código falando do próprio código, certo? Já falei do dicionário, quando você pega uma palavra e define, explica. Em música, a canção tocou na hora errada, da Ana Carolina. É uma música falando sobre canção, pelo menos nesse trecho. Esse trecho tem função metalinguística. Drummond, no seu poema, gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cadento, inquieto, vivo e não quer sair. Mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Então, é um poema falando sobre poesia? Eu estou escrevendo sobre a arte de escrever? Função metalinguística, tá bom? Vamos ver outra. Sobe aí para mim. Função fática. Onde é que a gente vê isso em canções? Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Nessa música, o alô, alô é isso, né? É você testar o canal, certo? Então, na música de Elis Regina, grande musa,
ela falava isso. Testava o canal com o Marciano. Provavelmente ela não sabe até hoje se funcionou, né? Porque eles não responderam. Tudo bem. E no decorrer da música, o enfoque é outro. Mas nesse trecho, você tem a função fática da linguagem, no alô, alô. Na Blitz, quando fala assim, blá, 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 ti, 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 você diz para ela, tá tudo muito bom, bom, tá tudo muito bem, bem, mas realmente eu preferia que você estivesse nua. A música diz isso. O interesse dele é chegar lá na frente. Por isso, antes ele fala assim, blá, 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 ti, 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 porque aquilo não está interessando. Percebe? É só preencher linguiça ali naquele diálogo. Ele está pensando lá na frente. Então, esse blá, 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 ti, 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 o que é isso? Função fática da linguagem. Ok? Função poética. Agora, cara, toda poesia vai ter função poética. Aí, professora, então se todas têm, como é que eu vou classificar outra? Ora, se você já sabe disso, você tem de perceber se não há outra. Então, num texto, por exemplo, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Música famosa, linda, me faz chorar. Se eu continuar aqui, eu choro. Se eu parar, amor. Também porque eu tenho pena dos seus ouvidos. Ela só está pensando no sentido das palavras, para expressar da melhor forma a ideia. Isso é função poética, percebe? Então você tem, de repente, do riso fez-se o pranto, poema de Vinícius, silencioso e brando como a bruma, só está elaborando a linguagem, sabe? Pensando ali na mensagem, para transmitir a ideia da melhor forma. Então são figuras de linguagem, percebe? Conotação e denotação juntos, vários sentidos, polissemia. Tudo isso constitui a função poética. Eu tenho uma observação, né? Porque assim, tá aí embaixo ali também para você ver. Quando a gente fala, então, que tem uma função, não é que aquele texto só tem aquela. Aquele texto pode ter 2, 3, até mais. Até mais. A gente vai ter de ver qual é a predominante. Então, esse texto predominantemente tem essa função de linguagem. Percebe? Predominantemente, porque isso não exclui outras. E também você pode analisar o trecho. Por exemplo, na música, né, de Almir Sater, ele começa assim, ando devagar porque já tive pressa, levo este sorriso porque já chorei demais. Ele está falando dele. Olha os verbos na primeira pessoa. Função emotiva. Agora tem outro trecho que ele fala, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Nesse trecho, ele está fazendo a combinação de manhas e manhãs, massas e maçãs, percebe? Ele não escolheu essas palavras pelo significado da maçã. Ele podia ter falado pera, uva, abacate, mas é por conta da relação que existe entre massa e maçã. Então, quando ele escolhe isso, ele está utilizando a função poética. Deu para entender? Meus amores, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar para que a gente possa sanar essas dificuldades. Gostaria de pedir para vocês uma atividade e essa vai em anexo para vocês, tá bom? Mas, antes de mesmo abrir esse material, procura pensar nas músicas que você escuta. Pode ser funk, não tem preconceito. Mas se você puder misturar, né? Um funk, um samba, uma MPBzinha, né? Fala em casa, com a família. Descubram músicas e as funções da linguagem presentes nelas. Pode ser? Olha, tô com saudade de vocês, mas é muita coisa. Não recebi um abraço nesse corredor. Quando eu chego à sala, vocês falam comigo, oi, professora, dá um sorriso. Não recebi nada disso hoje. Tô sentida. Mas a gente volta a se ver em breve, se Deus quiser, com muita saúde, muita paz no coração. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.